Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo do nosso curso completo de Direito Constitucional, tá? Dessa vez nós vamos falar sobre a organização político-administrativa, tá? Previsto lá na nossa Constituição. Lembrando que esse curso, pessoal, é um curso completo para todas as áreas de carreira policial, tá? Então ele serve para Polícia Militar, serve para Corpo de Bombeiros Militar, serve para Polícia Penal e serve também para Guarda Municipal, certo? Então quem está estudando aí para os concursos da Guarda Municipal podem confiar no nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo ele é completo, tá, galera? Então antes de iniciarmos aqui o vídeo falando sobre a organização político-administrativa, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe, porque isso ajuda bastante a galera. Ajuda bastante no engajamento do nosso canal, beleza? Então, nós temos uma meta para esse mês agora de setembro, tá? Que é de 500 inscritos, beleza? São 500 inscritos que a gente quer fechar no mês de setembro, tá? Então, nosso canal está crescendo aos poucos, porém, a gente precisa aí do engajamento de vocês, galera, para melhorar o nosso engajamento, tá? Então, depois da nossa vinheta, iniciaremos aqui os estudos de organização político-administrativa. Beleza, galera? Valeu! Esquerda! Esquerda! Esquerda, direita! Pronto, galera, estamos de volta. Vamos lá dar início ao assunto organização político-administrativa, tá? Então, nossa propagandazinha que já é de praxe, tá? Nossa mentoria especializada, nossa mentoria ela é individualizada, galera. Nós temos 3 planos da nossa mentoria, tá? Então, caso vocês tenham interesse, está lá no link da descrição, tá? O número de contato para caso vocês tenham dúvida e para contratar também a nossa mentoria, beleza? E tem também o meu e-book de como foi aprovado em um concurso público estudando apenas 3 meses, como foi aprovado no concurso da Polícia Militar de Sergipe em 2018, estudando apenas 3 meses, tá? Então no meu e-book eu deixo todos os passo a passo, tá? De todas as estratégias que eu utilizei para poder conseguir aí a minha aprovação no concurso público de 2018. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso assunto, falando sobre a organização político-administrativa, tá? Que é os artigos 18 e 19 da Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição. Beleza? Pessoal, já adianto a vocês que é um assunto muito tranquilo, é um assunto muito curto, né? E assim, o interessante é que vocês façam as devidas anotações, tá? Se vocês puderem dar um print também na tela, vocês podem fazer isso, beleza? Então assim, é um assunto muito tranquilo, costuma cair algumas questões em prova, tá? E assim, faça as anotações de acordo com as marcações que eu vou fazendo no conteúdo, beleza? E caso vocês necessitem do material completo, é só vocês darem um print aí da tela, beleza? Então vamos lá, sem muito gueri-gueri, vamos iniciar aqui os nossos estudos falando sobre a organização político-administrativa, beleza? Então vamos lá, artigo 18, vamos pegar a nossa canetinha, pegar a canetinha verde hoje, né? Pegar a nossa canetinha aqui, um marca-textozinho bacana. Vamos lá, show de bola. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição, tá? Então até aí tudo tranquilo, beleza? Parágrafo 1º, a capital federal é a nossa velha Brasília, tá? Brasília é a capital federal. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º, os territórios federais, eles integram a União, tá? Os territórios federais, eles integram a União. Isso, a criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei complementar, tá?
será regulada em lei complementar. Então, assim, ó, de cara, o parágrafo 2º ele é muito tranquilo, tá? Os territórios federais, eles integram quem? A União, tá? Teoricamente, os territórios federais, eles integram a União. E a sua criação ou a sua transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. E aí a gente vai falar aqui sobre Fernando de Noronha, tá? Que era território e foi ali reintegrado ao Estado de Pernambuco, tá? Alguns outros 2 territórios que hoje se transformaram, né, em estados, e a gente vai ver todas essas situações para vocês ficarem por dentro do que são territórios federais e para entender um pouco melhor o parágrafo 2º, tá? Mas antes, vamos falar sobre o parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população, mediante a aprovação da população diretamente interessada. Ou seja, se 2 estados eles querem se fundir, vamos supor, Sergipe e Alagoas querem se fundir, querem criar um estado só, certo? Vai virar Sergilau, lá, vamos inventar aqui um Sergilau, né? É a Sergipe com Alagoas. Então eles querem se fundir. Primeiro tem que ser feito o quê? Um plebiscito, tá? Primeiro tem que ser feito um plebiscito. Plebiscito, para quem já estudou as minhas aulas, né, anterior, sabe que o de plebiscito tem a ver com o quê? Com o pré. Veja que são bem semelhantes. A diferença é só a consoantezinha L e R, tá? Então o pré do plebiscito é muito semelhante ao pré de quê? De pré de que vem antes, tá? Então é feita uma pesquisa antes com a população interessada. Quem seria a população interessada? A população do estado de Sergipe e Alagoas, tá? Então, a depender do que a população quisesse, né? Pronto, a população decidiu que beleza, vamos fundir os estados de Sergipe e Alagoas e criar o Sergilau. Então, beleza, né? Então aí vamos ver como é que vai ser a inviabilização para fundir esses 2 estados, tá? Então veja que o parágrafo 3º é um parágrafo muito interessante. Eu aposto que muitos de vocês não sabiam dessa informação, tá? Que você pode sim, dentro da nossa federação, né? Dentro do Brasil, né? A gente pode aí incorporar, né? Os estados eles podem incorporar-se, né? Ou subdividir-se, ou até mesmo desmembrar-se para se anexar a outros estados. Olha que interessante, né? Então, garanto que vocês não sabiam aqui dessas informações do parágrafo 3º, tá? E, obviamente, que tem que passar por uma aprovação. E quem é que vai aprovar? É a população interessada. Ou seja, como a gente citou aqui, Sergipe e Alagoas, é óbvio que a população interessada é a população de Sergipe e Alagoas. Haveria um plebiscito, lembrando que plé vem de pré. Então é uma consulta anterior, né? É uma pré-consulta da população para saber se eles estão de acordo com essa fusão, tá? Parágrafo 4º fala sobre a criação, incorporação e fusão e também o desmembramento de municípios, que será feito por lei estadual, tá? Será feito por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta, de novo, pessoal, prévia, ou seja, haverá um plebiscito. Olha aqui aí, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados
e publicados na forma da lei. Há algum tempo atrás, houve aí algumas situações, alguns comentários de que o estado de Sergipe, por ter 75 municípios, é um estado muito pequeno, galera. O estado de Sergipe é muito pequeno e tem 75 municípios. Então, houve aí há um tempo atrás um zum, né, de que alguns municípios iriam se fundir, tá? Iriam criar, iam pegar lá 2, 3 municípios que eram muito pequenos e iriam se fundir. Mas aí, é claro que foi apenas burburinhos. Por quê? Cada município desse tem o quê? Tem prefeito, tem vice-prefeito, tem vereadores. Então tem uma galera de político muito grande. E você acha que essa galera vai querer perder a boquinha, pessoal? Não vai. Não vão querer perder a boquinha, tá? Então qual é o prefeito do município que vai querer se fundir com outro município e ele poder perder ali a chance de governar, de administrar a cidade? Ele não quer perder, tá? Então assim, existem possibilidades, existem. Parágrafo 3º, parágrafo 4º traz essa possibilidade, tá? Porém, é algo muito difícil, pelo menos no meu ponto de vista, é algo muito difícil de acontecer, tá? Então, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º são dois parágrafos muito interessantes, tá? Novamente, muita gente não sabia dessa possibilidade, né? E agora vocês estão sabendo e estão sabendo também que para isso acontecer é muito difícil, tá? É muito difícil mesmo, mas a possibilidade existe, beleza? Então vamos lá. A Constituição Federal de 88 aboliu os 3 territórios federais existentes no Brasil. Lembra que eu falei aqui aos senhores aí, aqui no parágrafo 2º, que eu ia falar sobre os territórios federais que integram a União. É isso? Vamos lá, vou falar sobre eles agora aqui aí. O território federal de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, aquele velho arquipélago, né? Fernando de Noronha, uma paisagem lindíssima, uma coisa deslumbrante, né? Se tornou um distrito estadual de Pernambuco, tá? Então Fernando de Noronha, antes, Fernando de Noronha era um território federal. Fernando de Noronha era um território federal, mas aí se tornou um distrito estadual de Pernambuco, ou seja, hoje Fernando de Noronha faz parte do estado de Pernambuco, tá? Outro exemplo aqui, ó, é o de... Deixa eu ver se eu melhoro aqui a situação. Ih, Peru. Outro exemplo aqui é o do território federal do Amapá. Olha, Amapá, pessoal, antes de receber, de ganhar o status, né, de estado da federação, o Amapá era um território federal, tá? E aí, obviamente, né, depois aí da lei complementar, ele acabou virando um estado, né? Começou a fazer parte aí da federação com status de estado. Outro território federal era Roraima, aí. Roraima também era território federal, que também aí ganhou o status de estado da federação. Então veja, Fernando de Noronha era território federal, e aí ele foi acoplado, né? Ele se tornou aí Distrito Estadual de Pernambuco, tá? Fernando de Noronha. E tem o contrário. Tem territórios federais, como o caso do Amapá e Roraima, que eram territórios federais e passou a ser estados, tá? Hoje todo mundo sabe que Amapá é um estado, Roraima também é um estado, tá? E também, ó, outra situação aqui, ó, muito interessante. Outra situação aqui também muito interessante, ó, é que já houve uma fusão de estados no Brasil. Olha, já houve uma fusão de estados no Brasil entre o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro.
que ocorreu aí em 1975. A fusão foi decretada em 12 de julho de 1974, durante o governo de Ernesto Geisel, e implantada em 1º de março de 75. A Lei Complementar número 20 foi a responsável por unir os dois estados, tá? Então, como ele falou aqui, aí, como ele deixou bem claro aqui, aí, tá? Lei Complementar, ela será responsável aí pela integração dos territórios federais, sua criação, transformação em estado ou reintegração ao estado de origem. Tudo será regulado pela Lei Complementar, tá? Então, através da Lei Complementar número 20, o estado da Guanabara, ele se fundiu aí com o estado do Rio de Janeiro, criando um estado só. Hoje é o estado do Rio de Janeiro, né? Hoje é o estado do Rio de Janeiro. Mas antes eram 2 estados que se fundiram e formaram apenas um. Beleza? Informações importantíssimas para vocês. O que é interessante que vocês entendam é dessas possibilidades, tá? Principalmente essa parte aqui que eu grifei, que eu circulei aqui, aí, tá? Então essas partezinhas aqui que eu grifei, que pode cair na prova de vocês, e vocês estão por dentro. Já vi questão falando sobre território federal, que no Brasil existiam territórios federais, que Fernando de Noronha era um território federal, e aí a questão estava incorreta. Fernando de Noronha já foi um território federal. Hoje Fernando de Noronha, ele faz parte aí do estado de Pernambuco, tá? Artigo 19 fala que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Pessoal, todo mundo sabe que o nosso país, ele é laico. Se ele é laico, é porque ele não possui uma religião oficial. Ponto. Certo? Ele não possui uma religião oficial. Se ele não possui uma religião oficial, se o Brasil ele é um estado laico, então ele não é óbvio que ele não pode estabelecer, por exemplo, cultos religiosos, tá? Ele não pode estabelecer igrejas, eles não podem subvencioná-los, eles não podem embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com ele os seus representantes relações de dependência ou aliança, e aí com pastores, com padres, com bispos, tá? Ressalvado, e aí como tudo tem uma ressalva, a colaboração de interesse público, tá? E aí em que sentido seria a colaboração de interesse público? Gente, o Estado brasileiro é um Estado laico. O Brasil ele não tem uma religião oficial, beleza, show de bola. Porém, a gente sabe que a predominância da nossa religião aqui é a católica, né? Predomina-se o catolicismo, né, dentro do nosso território nacional. Isso é fato, tá? E aí existem outras e outras religiões. Tem a religião evangélica, tem a religião espírita, tem o candomblé, tem a umbanda, enfim, tem várias e várias religiões, tá? Então, imagine que sei lá, o prefeito da cidade ou o governador do estado, eles não gostam de forma alguma do espiritismo. Eles não gostam, tá? Então o que é que eles fazem? Eles começam a fechar, eles decretam fechamento de centros espíritas. Epa, pode isso? Não pode, tá? Não pode o quê? Embaraçar-lhes o funcionamento. Não pode atrapalhar o seu funcionamento, tá? Ou então, vamos supor que o prefeito ou governador, ele seja um católico fervoroso. Então ele vai lá e cria uma aliança com os padres, com os pastores. Ele pode fazer isso? Não, pessoal. Não pode. Por quê? Porque o Estado é laico. É o Estado nacional, do modo geral, tá? É laico. Então não pode haver, né, nada disso aqui que foi comentado no inciso 1 do artigo 19. Beleza? Outra situação que é interessante é recusar fé aos documentos públicos. Recusar fé aos documentos públicos também é algo que é vedado pela Constituição.
é vedado pela Constituição a recusa aos documentos públicos, tá? E também criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Isso aqui já está na Constituição. Para quem pegou aqui o nosso conteúdo de todo o artigo 5º, sabe que tudo que eu estou falando aqui, no inciso 2 e 3, e também no inciso 1, já está desde lá do artigo 5º, tá? Então veja, a gente está no artigo 19, certo? E estamos falando ainda dos incisos que a gente lá tratou no artigo 5º, beleza? Mas é por isso que toda a Constituição, principalmente o artigo 5º da Constituição, tá? Eles são exemplificativos, tá? Eles não são taxativos, eles são exemplificativos. Por quê? Porque ele está previsto em toda a Constituição. Em todo o texto constitucional, você vai ver ali, né, direitos e deveres sendo resguardados, tá? Direitos e deveres sendo sempre ali, ó, colocados a par da população. Beleza? Pessoal, encerramos aqui a parte da organização político-administrativa, artigos 18 e 19. Como o vídeo ficou muito pequeno, eu vou já entrar no próximo assunto, que é o assunto da segurança pública, que também é um assunto muito curto, é muito pequeno e de extrema importância, tá? Para quem vai fazer concurso para Polícia Militar, Polícia Penal e Guarda Municipal, galera que vai fazer Guarda Municipal de Lagarto, fiquem atentos aqui ao artigo 144 da Constituição Federal, que fala sobre a segurança pública, tá? Então vamos lá. Artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Eu já vi questão falando sobre esse texto aí. Eu vou até grifar ele todo, porque eu já vi questão falando sobre todo o texto do artigo 144. Tá? Eu já vi questão falando sobre todo o texto do artigo 144. Beleza? Texto importante. Caput do artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Gente, eu já vi questões de concurso falando sobre o artigo 144, tá? Eles trocam isso aqui aí. Eles trocam aqui, se eu não me engano, foi irresponsabilidade de... Não foi de todos, não. Acho que eles colocaram de políticos, direito e responsabilidade de políticos. Foi mais ou menos assim a situação. Eu já vi alguma questão sobre o artigo 144. Depois eu vou procurar e vou postar aqui para vocês. Mas eu já vi alguma questão falando sobre o artigo 144, sobre o caput do artigo 144, beleza? Mas vamos lá, vamos ver quem são os órgãos que compõem a lei, o artigo 144. Então vamos lá, primeiro aqui, Polícia Federal, certo? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Lembrando que esse aqui, ó, entrou agora recente, tá? O inciso 6, ele entrou agora recente. As Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital foi colocadas agora recente no rol dos órgãos que faz parte ali da segurança pública, beleza? Galera, e cadê a Guarda Municipal? E cadê a Guarda Municipal? Que não tá aqui. Será que a Guarda Municipal é órgão de segurança pública? E aí? Vamos lá. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, tá? Ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. O professor deu um exemplo aqui de uma competência da União em âmbito interestadual ou internacional. Bom, o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Aconteceu no Rio de Janeiro, mas
teve uma grande repercussão nacional e aí a Polícia Federal teve que agir, teve que atuar, beleza? Para poder descobrir quem foram os mandantes, enfim. Então a Polícia Federal ela age nesses crimes, né, de grande repercussão interestadual ou internacional, beleza? Outra atribuição aqui da Polícia Federal é de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, tá? Então, outra aí, a atribuição da Polícia Federal. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Oi, interessante isso aqui, viu, pessoal? Quando alguém aí de vocês que já deve ter viajado, né? Já viajou de avião, e lá nos aeroportos, quem é que tá lá? Fazendo a fiscalização de todos os passageiros que chegam, que saem do estado ou até mesmo do país. A Polícia Federal, tá? A mesma coisa aqui, ó, aí, na Polícia Marítima, Aeroportuária a gente acabou de falar, e as polícias de fronteiras, tá? A Polícia Federal sempre está lá marcando presença e exercer com exclusividade as funções da Polícia Judiciária da União. Isso aqui é o que cai muito em prova de concurso público, tá? A função ali das polícias federais, que é de exercer a função de polícia judiciária. Polícia Judiciária da União. Então fiquem atentos a esse termozinho aqui, ó, Polícia Judiciária da União, tá? A Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente organizado e mantido pela União, novamente, e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Novidade nenhuma, né? Para quem vem estudando aí concurso público e para quem estudou agora recente para PRF, sabe aí que a Polícia Rodoviária Federal é um órgão da União, né? Organizado e mantido pela União, e tem como competência o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, beleza? A Polícia Ferroviária Federal, muito pouco conhecida, até porque a gente não tem efetivo da PFF, mas está lá nos órgãos de segurança pública, tá? É um órgão permanente e organizado e mantido pela União. Pela União. Estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, que são poucas, são pouquíssimas. Eu acredito que não tenha sequer efetivo da Polícia Ferroviária Federal, tá? Caso tenha, pessoal, coloquem nos comentários, tá? Compartilha aí o conhecimento com a gente, mas até onde eu sei, não tem efetivo da Polícia Ferroviária Federal. Inclusive, agora recente, tinha também aí o burburinho de que ia sair o concurso para a Polícia Ferroviária Federal, tá? Não sei se existe efetivo, não sei se esse órgão ele ainda tá na ativa, não sei informar, tá? Parágrafo 4º, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, tá? Incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, tá? E por que exceto os militares? Porque existe o Código Penal Militar, tá? Existe o Código de Penal Militar, existe uma justiça militar, né? Justamente para apuração de infrações penais dos militares. Então a Polícia Civil, ela não tem essa competência de julgar crimes militares. Ela tem competência de julgar crimes comuns praticados por militares, tá? Mas crimes militares, a Polícia Civil ela não tem essa competência, apenas a Justiça Militar. Beleza? As polícias militares, e agora falando dela, né? Cabem à polícia ostensiva a preservação da ordem pública, polícia ostensiva a preservação da ordem pública, e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em leis, incumbe a execução de atividades de defesa civil, tá? Então veja que aqui, ó, as polícias civis, ela tem a função aí de polícia judiciária, junto com as polícias federais, tá? Polícia Federal, Polícia Civil,
Ambas possuem funções de polícia judiciária, porém, as polícias civis, elas estão ali no âmbito estadual, Polícia Federal no âmbito da União, no âmbito da esfera federal. Beleza? Parágrafo 5º já foi, né, falando sobre a polícia militar, que cabe aí a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, a que pertencem, cabem à segurança dos estabelecimentos penais, tá? Novidade zero, né? Polícia Penal está aí, né? Tem a sua competência voltada aí para a segurança dos estabelecimentos penais, tá? Parágrafo 6º, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército e subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, tá? Claro, governador do Distrito Federal e governador dos territórios. Pessoal, existe território? Não, né? A gente já sabe aqui que não existe territórios atualmente, beleza? Parágrafo 7º, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º, os municípios poderão... quem vai fazer guarda municipal? Quem vai fazer guarda municipal? Se liga no parágrafo 8º aí. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas a quê? A proteção de seus bens. Deixa eu apagar aqui. A proteção dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei, tá? Proteção dos seus bens municipais, serviços e instalações municipais, tá? Já falamos sobre isso. Aqui a competência da Guarda Municipal. Parágrafo 9º, a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegure ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete também no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei. E aí foi uma emenda aí, né, incluída pela emenda constitucional número 82 de 2014, tá? Então, segurança viária tá lá no parágrafo 10, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Segurança viária está relacionada aí a vias públicas, tá? E aqui são algumas das competências das vias públicas, tá? E aí, 3 exclamações, 3 sinais de atenção, mais Júnior, Guarda Municipal é um órgão de segurança pública? Olha a pergunta, interrogação gigante aqui para vocês, aí. Vamos lá, pessoal, Segundo os nossos incisos, né? Aqui do 1 até o 6º. Aqui, tá? Não se fala sobre guarda municipal. Teoricamente, guarda municipal não é órgão de segurança pública, tá? O parágrafo 8º fala apenas que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Mas não fala sobre a guarda municipal ser um órgão de segurança pública. E se cair na prova, o que é que a gente faz? Vamos lá. Guarda municipal é um órgão de segurança pública, sim.
Guarda Municipal é um órgão de segurança pública, sim. Claro que é. A Guarda Municipal ela integra o Sistema Único de Segurança Pública, o famoso SUSP, onde são padronizados procedimentos, informações e estatísticas. O Supremo Tribunal Federal, o nosso todo-poderoso Supremo Tribunal Federal, reconheceu as guardas municipais como órgãos de segurança pública por meio de decisões como a ADPF 995, a reclamação 61.542 lá de Goiás e a ADI 5780. Então, o Supremo Tribunal Federal reconhece que as guardas municipais é um órgão de segurança pública, sim. E aí eu peço para que vocês printem essa tela. Printem, pelo amor de Jesus. Printem essa tela. Porque aí, a Guarda Municipal é uma instituição civil, armada e uniformizada. Isso aqui a gente já viu lá no Estatuto das Guardas, tá? Aqui eu só estou garantindo, né, que vocês gravem a informação, né, que massifique a informação. Vinculado ao Poder Executivo Municipal. Quem é o chefe das guardas municipais? O nosso querido prefeito. O nosso querido prefeito, ele é o chefe das guardas municipais. O prefeito. Tá? Prefeito. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos concursados e efetivos, ou seja, futuros guardas municipais. Os senhores serão servidores públicos concursados e efetivos, tá? Então tá aqui, ó aí. A função da Guarda Municipal é proteger os bens, serviços e instalações do município. E a Guarda Municipal não possui as mesmas funções ostensivas e investigativas da Polícia Militar. Isso aqui vocês têm que ter atenção, tá? Não se confunde as funções das polícias, tá? Que é uma função ostensiva, com as funções das guardas municipais, com a função da Guarda Municipal, tá? Polícia Militar, ela tem as suas características, ela tem as suas atribuições, que na maioria das vezes não compete aí aos guardas municipais, beleza? Então, esse resumão aí sobre a Guarda Municipal, velho, se cair uma questão dessa na prova de vocês, vocês vão gabaritar. Vocês vão gabaritar, tá? Então assim, ó aí, pega esse print aí, façam essas anotações que se cair na prova, vocês vão acertar com os pés nas costas, beleza? Questãozinha básica pra gente encerrar. Prova aqui é 2023, agente da Guarda Municipal. Vamos lá. A Guarda Municipal é uma instituição prevista na Constituição Federal de 88, compondo a relação de órgãos de segurança pública e que tem como lei específica o seu estatuto, lei número 13.022, 2014, tendo como base o capítulo da segurança pública da Constituição Federal e o Estatuto Geral das Guardas. Assinala a alternativa correta. Para quem vai fazer guarda municipal, questãozinha filé, tá? A Guarda Municipal é formada por policiais militares da reserva ou por servidores públicos integrantes de carreira única, estes após aprovação em concurso público. Porra, desculpa aí até o xingamento, mas isso aqui pegou pesado, né? A Guarda Municipal é formada por policiais militares da reserva. Não tem condições, né? Só ia ter militar aí acima dos 50, 55 anos, tá, pessoal? Então, imagina a situação. O município pode criar sua guarda municipal por meio de lei própria, com autorização de lei estadual. Pronto, então aqui já melou, né? Questão letra B, alternativa B está incorreta. A guarda municipal é subordinada a um delegado de polícia. Eita! Aqui tirou onda também, né? O delegado de polícia, ele é chefe da Polícia Civil, tá? Se for no caso, âmbito estadual, Polícia Civil. Delegado de Polícia Civil. Federal,
delegado de Polícia Federal, tá? Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar de forma recíproca os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Bom, a gente já viu lá, tem aqui no meu canal, a Lei 13.022, Estatuto das Guardas, e a gente viu que existe essa possibilidade de municípios limítrofes fazer aí, mediante consórcio, esse serviço recíproco, tá? De ajudar os dois municípios. Vamos para a letra E. É requisito básico para a investidura no cargo público de guarda municipal a idade mínima de 16 anos. Porra. Sem comentários, né? A letra E. Então, pessoal, Banca CPCom, Prefeitura de Dona Inês, na Paraíba, agente da Guarda Municipal. Veja, prova da Guarda Municipal, tá? Gabarito letra D de Delta. Mais uma questãozinha, mais duas, né? Para finalizarmos. No Brasil, a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio são atribuições das forças de segurança pública. Entre as opções apresentadas, a instituição que não integra especificamente o grupo das forças de segurança pública é Polícia Militar? Claro que não, né? Polícia Militar, ela faz parte da segurança pública. Polícia Civil também faz parte da segurança pública. Exército Brasileiro não faz. Não faz. Gabarito letra C de Charlie. Corpo de Bombeiros Militar também faz parte ali dos órgãos de segurança pública. Beleza? Última questão. No que se refere às instituições que exercem função de polícia administrativa, analise os itens abaixo. Pessoal, Polícia Militar tem a função de polícia administrativa? Sim, perfeito. A Polícia Militar é um órgão do Poder Executivo do Estado, tá? Polícia Militar é um órgão que faz parte da segurança pública do Poder Executivo no Estado. Então ele é uma polícia administrativa? Sim. Polícia Federal é polícia administrativa? Não. Aqui é polícia judiciária, tá? Polícia Federal, polícia judiciária. E a Polícia Civil? Também. Polícia Civil tem função de polícia judiciária. Ambas fazem parte ou faz parte ali dos órgãos investigativos, né? Órgãos que fazem investigação. Polícia Federal é aquele órgão que está sempre ali fazendo investigação, né? A Polícia Civil também é a polícia investigativa, é a polícia que age após o ocorrido, né? E a Polícia Militar não. A Polícia Militar, ela age para que o crime não aconteça, tá? Então por isso que a Polícia Militar é um órgão de segurança pública de policiamento ostensivo e preventivo. Ele age para que o crime não ocorra, tá? Então, Polícia Administrativa, somente o item 1 é exatamente isso. Somente o item 2, negativo. O item 2 é Polícia Federal, Polícia Judiciária. Somente os itens 1 e 3, Polícia Militar e Polícia Civil? Não. Polícia Civil também é Polícia Judiciária. Todos os itens estão corretos? Não também. Só está correto aí a letra A de alfa, né? A única polícia que é considerada polícia administrativa é a Polícia Militar, beleza? Galera, finalizamos mais um vídeo, dessa vez 2 em 1, tá? Falamos aqui sobre organização política administrativa e falamos também sobre o artigo 144, que fala sobre os órgãos de segurança pública, tá? Mais uma vez, galera, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, curta, comente e compartilhe, porque isso nos ajuda bastante no engajamento, tá? Nós temos uma meta de 500 inscritos, pessoal, nesse mês. É uma meta a ser batida. É uma meta a ser batida, beleza? Peço a ajuda de todos vocês, tá? Senhoras e senhores que acompanham o nosso canal, que vocês deem essa moral, deem essa força para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais, tá, galera? Fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu! Get